expulsado da igreja com a gloriosa paz do Senhor. Glória. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, obrigado por esta semana, Senhor, esse dia de hoje. Obrigado por estar aqui para glorificar o Teu nome e Te adorar, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Abençoa, Senhor, todos que estão aqui na igreja, que estão para chegar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no meio dos hospitais, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão na rua, que não têm o que comer, onde tem um cão dormir, Senhor. Piedade e misericórdia. Com essa chuva que está passando o tempo dela, aqueles que moram em barreiras, Senhor, tem piedade e misericórdia, Senhor. Que a graça infinita esteja com todos nós e a Tua presença conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu trago hoje, Tessalonicenses, capítulo 3, com o tema Paulo pede as orações dos Tessalonicenses, que é a segunda carta de Paulo. Tessalonicenses, Paulo pede orações dos Tessalonicenses. E na próxima pregação vou falar aqui da primeira carta de Timóteo. Terminamos a carta aqui de Tessalonicenses, segunda carta de Paulo, capítulo 3. Paulo pede orações dos Tessalonicenses. No versículo 1, a palavra do Senhor diz: finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Então, a palavra aqui, a segunda carta de Paulo, ela é bem clara, pedindo aos outros, nossos irmãos, que nós orem pelos outros, por nós, que a palavra do Senhor propague e seja glorificada. Aí no versículo 2 diz: ore também para os que sejam livres de pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Então a palavra do Senhor, ele diz que nós também devemos orar para aquelas pessoas. Ore também para os que sejam livres de pessoas más, né? Que a gente devemos orar para que Deus nos livre das pessoas ruins, das pessoas más, porque a fé não é de todos. A fé só é daquele que crê e que acredita que o Senhor existe e faz o bem. Então, que nós oramos sempre no Senhor, nos livre daquelas pessoas más, que só quer pecar, fazer o mal. Mas no versículo 3 a palavra do Senhor diz: mas o Senhor é fiel, Ele fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhe ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então o Senhor é fiel e Ele nos guardará do maligno. E nós temos confiança que o Senhor conta a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhe ordenamos, mas como também continuarão a fazê-las. Por quê? Porque o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo, que é o que nós aqui buscamos, é o amor de Deus em nossos corações. E nos conselhos finais de Paulo diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vocês se afastem de todo irmão que tiver em forma desordenada, e não segundo as tradições que vocês receberam de nós. Então a palavra é clara. A palavra diz na segunda carta de Paulo, diz que nós se afastamos das pessoas desordenadas. Não criticar e não julgar, mas se afastar, porque são pessoas que praticam mal e não querem seguir os preceitos de Deus, porque vocês mesmos sabem que devemos nos imitar, e visto que nunca vivemos da forma desordenada, como tivemos entre vós e vocês. Quer dizer, nós andamos numa vida ordenada por Cristo, pelo poder e o amor do Espírito Santo. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga,
dia e de noite, a fim de não ser pesados nenhum de vocês. Nessa parte aqui, a palavra diz que nem jamais comemos o pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de dia e noite, a fim de não sermos pesados nenhum de vocês. Então a palavra do Senhor é bem clara, diz aqui que nós não podemos comer o pão à custa dos outros. Quando diz assim, cada um trabalha com o suor do seu trabalho e o pão de cada dia. Então cada um trabalhe, busque, mas não pese, não coma o pão dos outros, não pese. É você o quê? É você ficar ali às custas dos outros e não buscar o seu pão, porque você vai ter que buscar o seu pão de cada dia. Então a palavra diz assim, aí diz assim, não que não tivemos direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar nós mesmos como exemplo para que vocês o imitassem. Porque quando ainda estávamos com você, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, se você não quer trabalhar, se você não quer buscar o seu pão de cada dia, então ele diz aqui, então não coma, que nós devemos o quê? Trabalhar e buscar o nosso sustento e tudo com o suor do nosso trabalho, e que não jamais comemos pão à custa dos outros. Cada um tem que trabalhar, tem que buscar. É o que acontece hoje. Os filhos mesmo, as mães não ensinam a eles a estudar, a buscar a Deus, a começar a trabalhar, a ganhar o seu próprio sustento, porque não vai ter a mãe o tempo todo. Então que busque. E quando ele fala também do pão, o pão o quê? A palavra de Deus nos alimenta. Aí no versículo 11 diz assim: pois o fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Então a palavra é tão bem clara: tem pessoas que não trabalham, se encostam nos outros e também se intrometem na vida dos outros. Isso que não é permitido. Vá trabalhar, vá viver a sua vida, vá buscar. Que essas pessoas determinadas, exortamos no Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmão, não se canse de fazer o bem. Então, sempre fazendo o bem, como escutamos hoje, cuidado com o que planta, o que vai colher. Não canse de fazer o bem, faça o bem sem olhar a quem. E diz que cada um busque o seu pão, se alimente do Espírito Santo, e cada um busque a trabalhar para lhe sustentar. Não coma o pão, como diz aqui na palavra aqui, que diz que pelo contrário trabalhamos com esforço, mas nem jamais comemos o pão a custo dos outros. Busque. No versículo 14 a palavra diz: caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de que se trata, não se associe com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não trate como inimigo, mas admoeste-no como irmão. Então veja que a palavra, quando ele diz assim, no versículo diz que, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, ordenamos que vocês se afastem de todo irmão que estiver em forma desordenada. Então ele pede para que você afaste, mas que não trate ele como inimigo. Entendeu? Ele não quer ir buscar a Deus, ele não quer andar nos princípios do Senhor, mas você não afaste-se. Mas ele ainda diz aqui no versículo 15: contudo, não trate como inimigo, mas admoeste-no como irmão. Então tenha como um irmão, mas é um irmão que ele quer viver desordenadamente. Então cada um escolhe aquilo que queira viver, e ele não quer entrar nos princípios do Senhor. E vem a saudação da última carta de Paulo, que diz: que o Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês a paz, e sempre de todas maneiras o Senhor esteja com todos vocês. Amém. E a saudação é do próprio punho Paulo. Este é o sinal que cada carta é assim, que eu me assino. E a benção
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. E vamos agora ao louvor. Que o Senhor Jesus e esta casa nos ensina a cada dia a chegar, a cada dia mais aos atos do Senhor. Que nos ilumine cada dia, porque só Ele é a nossa felicidade. Há quanto tempo a Ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Nos momentos de oração, muitas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, as minhas faltas confessaram. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar, ó meu Jesus, com teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Com teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Nos momentos de oração, muitas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, as minhas faltas confessaram. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Com teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar, ó meu Jesus, com teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus nos ajude a cada dia tomemos conta de nós ao deitar, ao nosso levantar, ao nosso caminhar, porque o Senhor é a nossa força. Posso tudo naquele que me fortalece. Que o Senhor Jesus na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o teu nome, Senhor.
Exaltado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Amém. Ajuda-me com um braço forte a ser fiel até o monte. Não deixarei de te clamar até o fim. Com teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Glória a Deus, aleluia. E a próxima palavra é a primeira carta de Paulo a Timóteo, com advertência contra as falsas doutrinas.